Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. E na verdade, ao utilizar os primeiros a sua intervenção inicial, Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. É essa a lógica. Senhores deputados. Estamos a entrar na Silly Season, mas a Assembleia da República ainda quer deixar meia dúzia de coisas resolvidas antes da pausa para o verão. O que está difícil de ficar resolvido é a arrumação dos deputados no hemiciclo. O LIVRE está em protesto por causa dos lugares que lhe foram destinados, mas a essa polémica vamos mais à frente nestes passos perdidos. Antes de voltarmos ao jogo da cadeira, assuntos mais sérios. A imigração e a lei da nacionalidade estiveram em debate no Parlamento com 2 polos bastante opostos. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. é uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. As alterações à lei da nacionalidade propostas pelo Governo ainda vão a debate, mas o Chega antecipou-se e pediu uma discussão de urgência sobre o descontrole da imigração. É perante as críticas da esquerda, que pede números, factos e evidências de que a imigração está descontrolada no país. O debate teve caráter de urgência, por isso decorreu mesmo antes da discussão do Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI, colando assim temas como a imigração e a segurança. Mas o ainda líder parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves, diz que os números apontam no sentido inverso ao que o Chega quer indiciar. Não há evidência nenhuma, não há um número sobre o perigo galopante das alterações da nacionalidade. Se este é um debate de uma onda avassaladora, onde é que estão esses números? Várias pessoas o indiciaram e aquilo que temos no comparativo de outros anos é que até 23 teve menos pessoas a adquirir a nacionalidade por naturalização que no ano anterior. Pedro Delgado Alves, que criticou o sentido de urgência dado a este debate. Aliás, a esquerda critica o Governo por ter escolhido este assunto como uma das prioridades do arranque desta legislatura, mas o PSD vai ignorando as críticas, com o deputado Cristóvão Norte a colocar este tópico como um assunto de regime e, por isso, a acusar o PS de ter rompido aquele acordo tácito que existe entre sociais-democratas e socialistas de terem linhas de atuação semelhante em questões de Estado. Nestas matérias fundamentais de soberania, quem rompeu o consenso foi nada mais, nada menos que o Partido Socialista. Cristóvão Norte, no debate desta semana, em que os sociais-democratas escutaram críticas por um lado e acusações de cópia do outro. Sendo que a esquerda critica o Governo por mexer na lei da nacionalidade e na imigração sem ter coragem de pôr fim aos vistos gold, que é algo que pedem há muito. É que já chegou a estar em cima da mesa nos governos do PS, mas nunca avançou. Por isso os partidos mais à esquerda aproveitam para carregar no pedido de pôr fim a este mecanismo de atribuição de nacionalidade, com Inês Sousa Real e Paula Santos, a dizerem que os imigrantes se medem pelo dinheiro que têm. Não querem saber de critérios, nem de ligação à comunidade, nem de registros criminais, nem de conhecimento da língua. Haja dinheiro. Das próprias políticas do Governo estarem aqui de alguma forma a distinguir quem tem dinheiro e quem não tem. Inês Sousa Real do PAN e Paula Santos, líder parlamentar do PCP, perante as críticas de um hemiciclo agora com mais força à direita, que vai criticando os anos de governação do PS. O líder do Chega, André Ventura, aproveita até para comparar o que António Costa fez com a imigração com um supermercado. O Partido Socialista, a governar durante 7 anos, tornou a nacionalidade portuguesa numa autêntica venda de supermercado, capaz de se comprar, de se vender ou de se ceder ou transacionar, como se faz com outro produto qualquer. André Ventura, com críticas aos anteriores governos do PS e a acusar o PSD de agora ter copiado o Chega. Sendo que as propostas de alteração do Governo ainda vão a debate, com o PSD a colocar a responsabilidade em André Ventura. É, sobretudo na criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, é um organismo que o anterior governo tentou criar na legislatura passada, mas que devido à oposição da esquerda e à abstenção do Chega, acabou por bater na trave. Agora, o PSD coloca o ónus do lado do Chega, esta unidade dentro da Polícia de Segurança Pública assume um pouco as funções do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no controle das fronteiras, e é uma das propostas a debate esta semana. As restantes são as já conhecidas do aumento dos critérios para obter a nacionalidade e também sobre permanência e expulsão do território nacional. Um debate que vai decorrer no final da semana. Já vamos detalhar quando ficarmos a conhecer a agenda parlamentar desta semana. Para já e agora, vamos ao deputado em destaque nos últimos 7 dias.
E na primeira semana do novo secretário-geral do PS é o nome de José Luís Carneiro que se destaca. É para além do estado de graça que qualquer novo líder merece, a referência é também por um primeiro sinal que deu. O PSD procurou agendar a descida do IRS em contrarrelógio, vai ser discutida já esta semana e o PS não obstaculizou isso. Diga-se que até seria entendível se pedisse mais tempo para olhar para a proposta, para construir algo alternativo, mas não, a descida do IRS vai já a debate. Caso todos os prazos se cumpram, pode entrar em vigor a tempo do verão, tal como o Governo quer, para dar um incentivo ao consumo. Para além disto, José Luís Carneiro, sem criar obstáculos, vai avisando que é preciso ver de que forma é que as contas vão sofrer com esta descida de impostos. Ora, o Governo, na melhor linha de António Costa, tem sido o campeão do otimismo nas perspectivas de crescimento, mas está visto que já percebeu que vai ser preciso dar empurrões ao consumo, é isso que quer, aliás, com a descida do IRS, pelo que os avisos que o PS tem feito sobre os cuidados a ter com as contas públicas podem, afinal, não ser assim tão descabidos. José Luís Carneiro é o sinal mais desta semana. Vamos agora ao destaque pela negativa. E em sentido negativo, apontas a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes. É por causa do tal jogo de cadeiras, já aqui falámos dele há umas semanas, vamos voltar a falar esta semana. Já existiram tempos em que os números mediáticos feitos à volta dos lugares tinham um sentido político, aqui não é o caso. O problema com o LIVRE é literalmente com a arrumação das cadeiras, nada tem a ver com o posicionamento ideológico. O LIVRE pode até ter razão, não é o que está em causa, mas levar esta questão de organização pura e dura para o plenário aos dias de hoje alimenta as frases feitas que se ouvem sobre os deputados e o Parlamento. A bancada liderada por Isabel Mendes Lopes acusa o PSD de arrogância, e lá está, até pode ter razão, mas sobretudo agora que o tema já foi discutido em plenário, deve ser feito um esforço para resolver a questão em privado, ou seja, na Conferência de Líderes Parlamentares. Isabel Mendes Lopes com sinal menos, já vamos voltar a este assunto, mas agora ficamos a conhecer Isabel Mendes Lopes com sinal menos, já vamos voltar a este assunto, mas para já ficamos a conhecer a agenda da semana. E esta semana, Miguel, a discussão pode mexer com os nossos bolsos. E à partida de forma positiva, para nós contribuintes, vai ser discutida na sexta-feira a proposta do Governo para reduzir o IRS. Ao que o Expresso avançou, o Governo quer dar um sinal de impulso ao consumo já em agosto, por isso Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, desdobrou-se em contactos para garantir que a proposta pode ser discutida rapidamente, encurtando também os prazos do debate na especialidade. Assim sendo, a discussão inicial está marcada para sexta-feira às 10, depois é aguardar que os partidos mantenham um acordo e acelerem os prazos para que se possa efetivar a descida de impostos já em agosto. Também na sexta de manhã vão ser discutidas as propostas do Governo de alteração à Lei da Nacionalidade, da Lei de Permanência em Território Nacional e para a criação da tal nova Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. Portanto, a parte 2 do debate da semana passada e que aqui protagonizou o nosso bate-boca. Ainda esta semana, as comissões parlamentares entram em funcionamento. Porque é que isto é relevante? Pelas audições, claro está. Na Comissão de Saúde há já vários pedidos para ouvir a ministra Ana Paula Martins por dois assuntos. Por causa do sistema SIGIC, a questão das cirurgias feitas fora de horas e pagas de forma adicional, e também as conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre o INEM. Os requerimentos para chamar a ministra vão ser discutidos na quarta-feira. A agenda para esta semana na Assembleia da República. E antes de terminarmos, Miguel, a conversa de bastidores. Já aqui foi tema, mas ainda não está resolvido. O LIVRE está insatisfeito com os lugares no hemiciclo e tem feito greve à primeira fila. Eu peço desculpa, isto há assuntos e assuntos, mas este tem que ser resolvido, ainda não foi resolvido. Simbolicamente, aquilo que distingue os grupos parlamentares de deputados únicos é que os grupos parlamentares têm direito a cadeiras na primeira fila do hemiciclo. Ora, para assinalar este descontentamento com a arrumação, o LIVRE tem feito greve à fila da frente, senta todos os deputados na segunda e terceira fila, ocupando por vezes lugares do PS. O PSD já se indignou, Hugo Soares já se irritou com o tema, o presidente do Parlamento, Aguiar Branco, já fez saber que nas votações os deputados têm que ocupar os lugares que lhes estão destinados para não pôr em causa os procedimentos, por isso veremos se até sexta, dia de votações, o problema se resolve. Ora, vamos aos factos. O LIVRE tem 2 lugares na fila da frente, ao lado do PCP, que é o partido com a cadeira mais à esquerda na primeira fila. O problema do LIVRE é que nas filas de trás os deputados estão desencontrados, ou seja, atrás das 2 cadeiras do LIVRE na primeira fila estão
deputados do PCP, e os do LIVRE estão numa diagonal face à fila da frente. Com isto, o partido diz que a comunicação entre deputados da bancada é inviável e tem até alguma razão. Só mesmo ao telefone é que conseguem falar uns com os outros. A bancada de Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes acusa o PSD de arrogância, porque os sociais-democratas têm pela primeira vez 7 cadeiras à frente, ao contrário do habitual, que é ter apenas 6, e por isso a casa ficou toda desarrumada. Já houve tempos recentes em que se tiraram cadeiras da frente para não melindrar partidos e equilibrar as forças. Desta vez, o PSD não parece estar nessa posição. Sendo que os sociais-democratas apontam esta nova correlação de forças como a culpada pela falta das condições ideais de trabalho. É num exercício um bocadinho de vitimização. O Soares queixa-se que também preferia ter todos os deputados concentrados, mas que não é possível, isto porque o PSD ocupa agora uma zona que antes era do PS, que teve que se encostar à esquerda, portanto o PSD tem um corredor a separar a bancada. Quando André Ventura chegou ao Parlamento, falou-se em construir um novo acesso, porque a passagem do deputado do Chega incomodava a bancada do CDS, entretanto isso ficou resolvido. Anos depois foi a Iniciativa Liberal a ensaiar uma passagem para o centro, entre PS e PSD, prontamente recusada por Rui Rio. Mais recentemente foi Inês Sousa Real que quis ficar com o lugar que ocupava antes, ficando assim no meio da bancada do PSD, proposta também recusada. Falta agora ver onde é que se vai arrumar as bancadas mais à esquerda. Até porque já existiram episódios em que os protestos sobre os lugares tinham um significado político, como aconteceu com o aparecimento do Bloco de Esquerda. Mas desta vez é mesmo só uma questão de arrumação do espaço. Há a solução à vista, Miguel? Esse episódio fez escola, quando Luís Fazenda e Francisco Louçã foram eleitos a primeira vez para o Parlamento, em que ficaram de pé na primeira sessão, porque exigiam lugares à frente e no extremo mais à esquerda do hemiciclo. Hoje em dia, Mariana Mortágua, como deputada única, continua na cadeira mais à esquerda, mas atrás de Paulo Raimundo. A proposta do LIVRE é literalmente um jogo de cadeiras, é retirar uma cadeira da fila da frente, que seria roubada ao PSD, permitindo assim que na fila 2 e 3 os deputados dos LIVRE passem a estar alinhados, facilitando o contacto entre todos. Mas por hora vai valendo da posição da maioria. Há ainda assim uma conferência de líderes na quarta-feira. Veremos se os delegados de turma se entendem quanto aos lugares na sala. Devemos ter novidades na próxima semana, quando acolhermos uma nova edição de Passos Perdidos, da autoria do Miguel Viterbo Dias. E na verdade, ao utilizar os primeiros a sua intervenção inicial, Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Esse Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,